Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais esse dia, te agradecemos, Senhor, pela vida que recebemos de ti, Senhor, por mais esta manhã, e te pedimos agora a tua bênção, Senhor, o teu Espírito, para que possamos compreender os teus ensinos, aprender mais sobre quem tu és, sobre a tua lei, Senhor, sobre quem nós somos, como nós devemos andar. E te oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então hoje eu vou pular o teminha de casa de tomar de vocês os 10 mandamentos, para a gente encerrar esse mandamento. Se der tempo no final, a gente toma os 10 mandamentos de novo. Então a gente parou na pena de morte, certo? Então antes de falar, de recomeçar sobre pena de morte, eu só queria lembrar o que esse mandamento fala no seu âmago, né? No seu mais profundo sentido. Vocês lembram o que esse mandamento fala? Não matarás. E qual que é o sentido realmente mais profundo que a gente tem desse não matarás? O âmago da questão, como a gente viu no domingo passado. O que esse mandamento fala pra gente, de fato? Quando a gente fala do âmago da questão, do mais profundo sentido do não matarás, a gente está se referindo a um sermão bem conhecido, não é? Onde alguém, ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo, explicou. Então, que sermão é esse? Sermão do Monte. Onde está esse Sermão do Monte? Escrito. Mateus 5, 6 e 7. Então são 3 capítulos. Vocês estão acostumados com um sermão só de 30, 60 minutos no máximo, né? Nesse Sermão do Monte, o que Jesus fala sobre não matarás? Ele fala, ouviste o que foi dito? Como que as pessoas falavam sobre esse mandamento? Eu, porém, vos digo. O sentido é o quê? Não é simplesmente não matar, mas é o amar o próximo. Então é amar o próximo. Não é simplesmente não desejar que ele morra, não desejar o mal para ele, mas é o quê? Dar-lhe o melhor, como a gente viu. Se ele pede para dar uma milha, você anda 2. Se ele te pede a capa, dê também a túnica. E assim vai. Se ele pede de um lado, dê o outro lado. Ame o próximo. A gente viu sobre quem é o próximo. Quem é o próximo? É todo ser humano. Todos estão ao nosso alcance. Se a gente pode fazer alguma coisa, ajudar, o que a gente faz? Ajuda. Especialmente quem? Os que são da fé. Certo? Primeiramente os que são da fé, mas não restrito a esses, mas a todos. Então a gente ama ao próximo, ao ser humano, porque Deus faz o que com ele? Deus os ama também. Nesse próprio Sermão do Monte, o que ele fala? Deus fala para a gente amar não somente nosso amigo, mas também o nosso inimigo. Que bem, que a gente ganha se a gente ama aquele que nos cumprimenta, que nos cumprimenta, mas ignora ou odeia o nosso inimigo. Porque Deus faz cair chuva sobre os justos e injustos. Deus tem essa compaixão, essa misericórdia, esse amor no sentido beneficente, né, para toda a humanidade. Não aquele amor salvífico, aquele amor complacente que tem só por meio de Jesus Cristo, mas Deus ama, em um certo sentido, todo. Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, de Deus. É com esse espírito que a gente pensa nesses outros temas, com pena de morte e tudo mais. A gente falou sobre como Jesus Cristo falou, o presidente Joventino trouxe aquele texto sobre Jesus, falando sobre o desejo da justiça, a fome e sede de justiça. A gente discutiu sobre um pouco sobre isso, sobre como Jesus veio, primeiramente, não exatamente para executar a justiça, mas para o quê? Para salvar. A gente lembrou daquele texto onde os filhos do trovão, João e Tiago, João, conhecido agora como apóstolo do amor, naquela época ele queria fazer o quê? Que chovesse fogo, caísse fogo, chovesse fogo, caísse fogo do céu e consumisse a vila que não recebeu Jesus Cristo. Jesus falou que não é esse espírito, nós não somos desse espírito, não sabe que espírito eu sou. Então é com esse pensamento, com esse espírito que a gente discute esses temas mais complicados. Então quando a gente vai discutir pena de morte, a gente pensa realmente na vida, não simplesmente em esse cara merece morrer, mas a gente pensa de fato na vida dele e na vida dos outros. Por que a gente tem a pena de morte? Então, quando a gente discute isso, sempre mente o amor pela vida, pela imagem que foi colocada em nós pelo próprio Deus. Então, a gente começou falando sobre a pena de morte ela ser bíblica. E, de fato, muitos falam que não devemos ter pena de morte porque Deus fala não matarás. E a gente viu que é exatamente porque Deus fala não matarás que existe pena de morte. É exatamente porque pessoas tiram a vida, destroem a imagem que há em outras pessoas, que elas perdem o seu direito à vida.
Por causa disso que Deus instituiu a pena de morte. Aí, de forma mais clara, a gente viu Gênesis. Mais para frente, eu vou ver se eu volto antes da lei mosaica e falo um pouco sobre essa época de Noé, né? Mas a gente tem, de forma mais geral, mais ampla ainda do que a lei mosaica, Deus falando para Noé em Gênesis 9, depois do dilúvio, falando sobre a pena de morte. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então a gente vê Deus colocando como fundamento, como base para a pena de morte, o que ele fez de nós, como ele nos criou. O fundamento é: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto não matarás. E aquele que mata é digno de morte. Aquele que mata não sem querer, não de qualquer forma. A gente falou um pouco sobre essas questões também, mas aquele que realmente deseja o mal e mata aquela pessoa e executa aquele mal. Então essa pessoa, esse homicida, que fez essa morte ilícita, ele acaba sendo digno de morte. Então, respeito pela vida, preservar a vida como mandamento, pode ser postulado de forma positiva. Então, não é só não matarás, mas preservar a vida, amar o próximo. Significa que uma pessoa não pode ser morta sem a devida punição. Certo? Então, respeitar a vida significa que quem não respeita deve morrer. Porque ele está prejudicando, ele está eliminando, destruindo a imagem de Deus que foi colocada nas outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre respeito pela vida, a gente está falando de pena de morte também. Certo? Então, esse é o contexto da pena de morte. Não é simplesmente matar porque ele cometeu um crime, mas porque ele está destruindo a vida de outras pessoas de forma irremediável. Então, a vida humana ela é preciosa e precisa, então, de proteção, que é o que Deus instituiu lá de Gênesis 9 até os 10 mandamentos e desde em diante a proteção à vida. Então, a pena de morte ela significa proteção e respeito pela vida. Então, o governo porta a espada para a proteção da vida. Certo? Então, a espada, como a gente falou um pouquinho também lá, ela serve para prevenir o mal. Não simplesmente para atacar e punir, mas essa punição ela serve também como um estímulo para a proteção da vida. Como dos impeditivos para que as pessoas não mais matem. Porque se não tem punição, o que vai comandar nesse mundo? O mal. O mal. Então, punição é necessária não simplesmente para punir o crime de fato, mas para prevenir que outros cometam. É o mesmo caso da disciplina eclesiástica. Né? Por que a gente faz a disciplina eclesiástica? Ela tem o propósito não simplesmente de restaurar a vida da pessoa que cometeu um pecado, que esse é um objetivo da disciplina, restaurar a vida daquele que está em pecado, mas também para falar aos irmãos que essa é a doutrina bíblica. Isso é importante, isso é relevante. Nós não devemos deixar que o mal, que o fermento ruim aqui domine o nosso corpo aqui de Cristo. Então a gente executa também a disciplina eclesiástica. Da mesma forma, o Estado executa essa disciplina, que é universal, a proteção da vida. Então quem alega contra punições, normalmente essa visão pacifista, que é muito comum nos nossos dias, que tem uma certa reverência pela vida, ela de fato não protege a vida, muito pelo contrário, ela é muito mais danosa à vida do que essa posição não pacifista, onde a gente exige punição e justiça. Então todas essas pessoas que falam e argumentam que tem essa visão pacifista, na verdade elas são o quê? Contra a vida. Elas não estão a favor da vida, elas estão contra a vida. Elas estão prejudicando o nosso bem-estar, elas estão prejudicando a nossa vida, o desenvolvimento da nossa vida. Essa visão pacifista, na verdade, ela chega a ser até herética, dependendo em que nível vai, porque ela é contra a Bíblia, ela é contra Deus e prejudica a vida, a sociedade. Então, essa visão pacifista não pertence a nós, é uma falsa reverência pela vida, que leva ao fim dela. Então, essa visão pacifista, muito cuidado com ela, ela pode parecer muitas vezes, como colocam, bonita, ao ponto de vista, mas ela não é bonita, ela não é boa. Ela não serve o propósito, de fato, que ela argumenta, de proteger a vida. Muito pelo contrário, prejudica a vida. Certo? Então, argumento pacifista, muito cuidado com esse argumento. Então, mesmo que todos sejamos assassinos nos termos do mandamento, afinal, para cair nesse mandamento, não é simplesmente executar, externamente, matar alguém. Mas é o quê? Como o apóstolo João fala, como Jesus fala, todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Então a gente falou bastante também sobre a questão lá no âmago da questão, como a nossa língua, por exemplo, ela é uma ponta de espada, ela não é medicina. Toda vez que nós falamos mal, toda vez que nós
simplesmente falamos com outro sobre o irmão, como ele está fazendo errado. Mas a gente está falando por falar, a gente não está sendo parte da solução do problema. A gente está usando a nossa língua como espada. Então, toda vez que a gente usa a língua de forma errada, nós estamos assassinando. Nós estamos odiando no nosso coração. Então, a gente viu que Deus detesta não simplesmente o homicídio, mas a raiz do homicídio. Certo? O ódio, a inveja, tudo isso Deus detesta. Nós somos assassinos nesse sentido. Então, por mais que nós sejamos assassinos nesse sentido, muitas vezes a gente não externaliza isso. A gente não pratica de fato isso, porque Deus, pela sua graça, também colocou barreiras. Barreiras para que a gente não externalize esses sentimentos, esses pensamentos que nós temos em relação a outras pessoas. Não somente contra irmãos, mas também contra pessoas do mundo, ímpios. Nós não devemos também odiá-los. Então, a punição é uma delas, como a gente falou agorinha. Então, o Estado porta a espada, pune os criminosos, especialmente os assassinos, como uma barreira, como algo que impede que mais pessoas cometam esse crime grave, que é irremediável. Então, a espada foi confiada, primeiramente, ou especialmente, ou exclusivamente, talvez, ao Estado. Então, outro ponto é que essa punição, ela é feita por meio do Estado, não é feita por nós, como indivíduo. Certo? Então, é o Estado, o seu governo, mais de uma pessoa, instituído por lei, por tudo organizado, com critérios, ele pune esses crimes. Não somos vingadores. Então, a Bíblia deixa bem clara que isso é papel do Estado, não é papel nosso de tomar a vingança nas nossas mãos. Então, muito pelo contrário, a Bíblia fala que não devemos nos vingar. Ela, na verdade, fala contra a vingança. Então, toda vez que alguém faz o mal para nós, nós buscamos o Estado, a justiça, as leis. Nós não fazemos justiça por nossas próprias mãos, porque isso não é justiça bíblica. Deus condena a vingança pessoal. Não que não haverá vingança, mas Deus condena isso. Então, ele fala, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, é muito melhor que nós buscarmos a vingança, é dar lugar à ira e deixar isso nas mãos de Deus, porque Ele fará a vingança. Então, lembra, a gente sempre pensa na eternidade, a gente sempre pensa no juízo final. Por mais que nós não recebemos justiça, nós não possamos ver a justiça de fato acontecendo nos nossos dias, nós temos certeza, confiança de que a justiça será feita. Não fará justiça o juiz de toda a terra, como diz Abraão. Deus fará justiça, Jesus fará justiça. Nenhuma injustiça passará impune, será punida. Até as nossas justiças foram punidas. Foram punidas quando? Onde? Com Jesus Cristo, lá no Monte do Calvário. Jesus Cristo recebeu a punição dos nossos erros, dos nossos pecados. E a justiça dele foi imputada a nós. Aqueles que não receberam essa graça sofrerão eternamente a punição pela injustiça que eles praticaram. Então, toda justiça será feita. Não nos vinguemos, porque nós confiamos no nosso Deus que fará a justiça. Ele executará fielmente toda a justiça. Nada, nenhum pontinho passará impune. Então, suportemos tudo aqui com paciência e não busquemos a vingança com as nossas próprias mãos. Certo? Então, isso é um papel do Estado. Então, quando a gente fala pena de morte, a gente fala algo institucionalizado. A gente não fala nas nossas próprias mãos. Então, isso não tem base bíblica para fazer pena de morte, executar a pena de morte como algo vingativo, pessoalmente vingativo, mas algo pelo Estado. Então é importante notar que, mesmo no Antigo Testamento, como a gente já falou isso um pouco antes também, sentenciar um homicida à morte era feito com critério, não era feito de qualquer maneira. Então a gente tem que a pessoa, o homicida, quer ele tenha praticado com intenção ou não, ele podia correr para a cidade de refúgio lá, ele precisava de testemunhas, não somente de uma, mas de várias testemunhas, 2 ou mais, porque ninguém será morto por causa de uma testemunha só. A gente precisa ter 2 pessoas testemunhando aquele fato para ver que realmente foi o culpado e tudo mais. A gente tem que ter uma boa certeza de que ele foi o culpado, certo? Tem um tribunal que é feito, então todos os anciãos da cidade, na porta da cidade, tudo era feito. A gente fazia todo o tribunal para realmente investigar o caso, então era investigado. Era feito se ele tinha realmente dolo ou não, se ele quis, se ele tinha mal, se ele desejava aquilo mais, se ele precisava, se ele realmente merecia ser morto ou não. Então a pena de morte, desde antigamente, e até hoje em dia também, normalmente, não vou falar assim sempre, porque a gente tem regimes aí estranhos, mas normalmente ela é feita com bastante critério.
certo? Não é feita de qualquer maneira, para qualquer crime, de qualquer jeito. Mas é para aquele homicida intencional que tem realmente a vontade de matar aquela pessoa. Certo? Então não é qualquer tipo de homicídio. Assim. Mas podemos defender a pena de morte nos dias de hoje? Então essa é a questão. Nós podemos defender a pena de morte hoje, né? Especialmente nos termos do Novo Testamento, por exemplo. Então o autor aqui, o Dalma, ele fala do Karl Barth, que ele argumenta, ele afirma que Jesus ele já foi condenado à morte pelos pecados de todos os homens. Então a pena de morte não cabe mais hoje em dia, após a morte de Jesus Cristo. Então ele permitia, por exemplo, a pena de morte em casos bem limítrofes, bem específicos, bem no limite ali onde ele fala, como por exemplo, a alta traição em tempos de guerra poderia ser pena de morte. Então ele fala que não pode mais, que Jesus já morreu, mas ainda pode em alguns casos bem específicos. Então esse era um argumento que ele dá uma fala que é muito usado hoje em dia. Eu particularmente nunca ouvi, mas ele diz que é muito usado hoje em dia. E a questão é, com base nisso, a gente pode defender ainda a pena de morte? Esse argumento é válido ou não é válido? Acha que não? Eduardo? Se é bíblica, se é justa e se deve ser. A gente talvez vai discutir um pouco isso hoje sobre realmente se devemos implementá-lo hoje. Se devemos buscar isso ou não. Então esse é um ponto que talvez a gente discute hoje. Acho que a gente vai discutir hoje em dia. Esse é um ponto, no final, quando eu vou falar sobre santidade da vida, eu vou dar até talvez a minha opinião pessoal sobre isso. Mas a gente vai discutir isso, que a gente vai discutir, por exemplo, encarceramento. Né? É uma solução viável contra a pena de morte. Então, voltando ao Karl Barth, né, a gente tem que... Se esse argumento dele fosse válido, né, isso também não deveria eliminar a punição para qualquer crime. Afinal, Jesus Cristo morreu por qual crime? Por todos os pecados. E outra questão é, Jesus Cristo morreu por quem? Para todo mundo? Para os eleitos. Então, se ele é cristão, ele não pode pena de morte. Agora, se ele é ímpio, ele pode pena de morte? Também não. Então, não temos isso. A gente tem que a justiça tem que ser feita também. E o Novo Testamento, a gente vê que ele não exclui a retribuição, né, nem a vingança, a punição. Isso está definido lá. A gente vê isso várias vezes no Novo Testamento. Como o texto que o presidente Joventino trouxe também, Paulo defendendo, falando, se eu sou digno de pena de morte, que seja feita a justiça. Então, Paulo não pede a pena de morte, mas ele pede a justiça. E ele define que a pena de morte cabe naquela legislação. Certo? Então, que a justiça seja feita. Então, tanto Deus como autoridades humanas podem retribuir o mal que é praticado hoje, aqui, antes da vinda de Jesus Cristo. Como Romanos 13 que a gente viu. O Estado porta a espada para quê? Para punir, para retribuir, para fazer vingança àquele que foi injustiçado. Não somente com a pena de morte, mas em todos os sentidos possíveis. A gente tem as leis para que elas sejam cumpridas e possamos ter justiça aqui na sociedade. A sociedade possa desenvolver, progredir. Se não há justiça, se não há lei, se não há retribuição, se não há punição, é impossível. É impossível ter justiça. É impossível. Um dos argumentos a favor de Deus que o Immanuel Kant fala é que se não há justiça, se a gente pensa como se não houvesse Deus, se a gente tivesse prestar contas a ninguém, é impossível manter a sociedade. É impossível manter. Se Deus está morto, todas as coisas são permitidas, então nada vai progredir, vai ser somente o mais forte sempre lutando e vem outro mais forte, e assim vai. Então temos no Novo Testamento, inclusive, vários textos falando sobre retribuição e punição. Então isso existe, tanto para cristãos, por quem Jesus Cristo morreu, como para os ímpios. Então o Estado tem esse dever, não é nem esse direito, mas esse dever de manter a justiça na sociedade. Não é um direito do Estado. Deus o incumbiu para esse dever. Não é que ele pode usar a espada, ele deve usar a espada. É diferente. Certo? Se não usa a espada, ele está indo contrário ao ministério que Deus deu
ao Estado. Ele está deixando de cumprir o papel que ele deveria cumprir. E nós, como cristãos, devemos cobrar isso, cobrar a santidade da vida, como a gente falou sobre a questão do aborto, eutanásia e tudo mais, nós devemos cobrar isso. Então, a questão crucial, como o Eduardo começou a levantar ali, é se devemos forçar a volta da pena de morte. Então, devemos forçar a volta da pena de morte ou não? Não? Sim? Então, vamos chegar lá. Depois da guerra lá, a gente vai falar de guerra ainda, depois eu falo sobre a santidade da vida. Eu sou a favor. Eu acho que pena de morte é um mandado bíblico. Não é simplesmente uma opção, mas é algo que Deus institui não somente na lei mosaica, mas em Noé, como um mandado universal, noético lá para toda a humanidade. Algo que deveria ser cumprido porque é para o bem da vida. Aí... Não, a gente tem uma nova dispensação do pacto de Deus. Como a gente fala, né? Agora todos foram salvos pela graça, certo? A lei de Deus, ela ainda é válida, não como salvação, nunca foi válida como salvação, mas nós ainda há só uma nova dispensação, uma nova forma de que Deus administre o seu pacto conosco, onde nós não precisamos mais cumprir vários quesitos da lei, onde a gente tem a graça mais abundante de fato, o Espírito de Deus mais abundante de fato, mas isso não remove muitas coisas do Antigo Testamento. Como, por exemplo, a pena de morte, na minha opinião. Como não remove precisamos cumprir a lei, não para salvação, mas para santificação e tudo mais. Então, é diferente. Então, não há essa divisão drástica, como normalmente é pregado, sobre tempo de lei e tempo de graça. Porque a graça começou lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria quem? Jesus Cristo. Né? O que Deus falou para Adão e Eva se ele comesse do fruto proibido? Morreria. Quando ele comeu, o que aconteceu? Ele não morreu de cara. Continuou vivo. Graça. Quando Deus falava de morte, ele não falava simplesmente de morte espiritual, ele falava de morte definitiva. Né? A gente fala corretamente que teve a morte espiritual, que seria a desligar, né, do relacionamento com Deus, mas Deus, pela sua graça, ele ainda proveu tempo. Ele prova ainda misericórdia, tempo, paciência, para que todos os eleitos possam receber essa graça de conhecer a Jesus Cristo. Então a graça ela é aplicada desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, desde o momento do instante que aconteceu o pecado original. Desde aquele momento ninguém é salvo pela lei. Então, desde aquele momento, desde Noé, que a gente vai argumentar mais para frente, existe a pena de morte. O argumento que a gente vai ver, diferente de todos os argumentos das outras penas de morte que havia, né? Depois, primeiro o argumento era todo pecado mereceu o quê? A morte. Depois, na instituição mosaica, apenas uns 30 e poucos. E a gente concorda e afirma que isso diminuiu para apenas um pecado. E a gente argumenta isso com base em Noé. Deus fala para Noé um argumento que não deixou de ser válido para a pena de morte do homicida, que é ele deve morrer porque fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Nós somos ainda, tanto na época de Adão, como na época de Noé, como hoje, nós ainda somos criados na imagem e semelhança de Deus. Então, meu argumento, depois está adiantando bastante, é com base em Noé. Mas uma questão muito interessante para a gente pensar é, por exemplo, encarceramento. Vocês já pensaram, vocês viram que na dispensação mosaica não havia prisões, certo? Já pensaram, o mundo sem prisões não seria melhor? Ou seria pior? Não sei. Talvez não. Mas era diferente. A lei mosaica não previa essas questões de encarceramento. O que a gente tinha? A gente tinha punições justas que faziam valer bastante a justiça. Se alguém roubasse lá um animal, o que aconteceria? Se ele pegasse o animal, ele deveria devolver o animal e restituir o dobro. Se um animal morresse, 4 vezes mais. E assim vai. A gente tinha uma lei muito boa para que não houvesse encarceramento. Se ela fosse cumprida, talvez seria melhor do que a lei que nós temos hoje, o sistema penal que a gente tem hoje. Talvez seria melhor, provavelmente isso aí. A lei de Deus, né? Então, como falar se a lei de Deus era melhor ou não? Então, essa é uma questão que é muito discutida. Mas naquela época não existia encarceramento. Hoje existe. O encarceramento, por exemplo, uma pena, como fala? Perpétua, né? Seria melhor que uma pena de morte? Muitos argumentam que sim. Mas será que isso é bíblico? Será que isso é a vontade de Deus? Será que Deus prescreve realmente isso como uma opção válida
a pena de morte? Isso impediria, por exemplo, que assassinos continuassem matando? Se realmente houvesse pena perpétua, né? No nosso país, por exemplo, não existe. Até onde eu saiba, ninguém fica perpetuamente na cadeia. Mas qual seria a melhor forma de preservar a vida? Executar a pena de morte ou executar a pena perpétua? Prisão perpétua. Difícil, né? Então, o que era melhor? Ter prisões, como a gente tem hoje, todo o sistema de carceramento, ou ter a lei mosaica reinstituída? A lei civil, né, de Israel. Difícil, né? Então, a gente tem que pensar sempre em pena de morte com pano de fundo de quê? Amor ao próximo. Então, o que é melhor? Não somente para aquela pessoa que foi homicida, mas para toda a sociedade. Prendê-lo para sempre, né, até que ele morra de fato, ou executá-lo. E isso fará com que a sociedade tenha mais zelo, com que os homicidas, de fato, não executem, não externalizem aquela vontade deles e, de fato, matem alguém. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar seriamente, com sempre aquele pano de fundo de amor ao próximo, não simplesmente ao condenado, mas a toda a sociedade. Então, não é fácil pensar nisso, não é fácil discutir isso, mas devemos. Mas devemos pensar muito nisso. Devemos brigar para que tenhamos sempre leis melhores e mais justas hoje. Então, o que era melhor hoje? Não posso discutir, que a gente não vai discutir aqui, senão não termina nunca. Mas essa é uma questão. Prisão serve como prevenção. Então, o autor fala que se houvesse pena de morte, de fato, ainda hoje, ela ainda seria mais rara, porque a gente tem prisões. Então, talvez prisões serão... É alguma coisa boa que aconteceu. Talvez. Então, esse é um ponto. Então, a implementação do sistema carcerário é ruim. No Brasil, pelo menos, é ruim. Mas se ela fosse melhor? Então, é outro problema, né? A primeira questão, mais alto nível, é encarceramento é bom ou não? Outro problema é a implementação. Conseguimos implementar essa forma ou não? A restituição talvez fosse melhor. Obrigar o cara. Na verdade, naquela época, a gente tinha até a escravidão. Se ele não pudesse pagar, ele ficava lá pelo menos 7 anos trabalhando para pagar a sua dívida. Depois tinha lá como que era chamado? O ano sabático, né? Depois de 7 anos, onde era livre. A escravidão, a gente vai discutir talvez lá no Não Furtarás, mas a escravidão, quando a gente fala da época da Bíblia, nada tem a ver com a escravidão que houve em tempos mais recentes. Então é outra questão que a gente vai discutir também depois, não quero trazer para aqui, mas era algo que tinha na lei civil. Certo? Então existiam outras maneiras de fazer com que realmente as pessoas não cometessem crimes. Certo? Então é um ponto difícil pra caramba. Certo? Então depois eu vou voltar nisso, eu vou falar primeiro de guerra aqui, acabar a questão do livro, depois eu vou falar sobre santidade de vida e pular um pouquinho para antes dos 10 mandamentos, lá para Noé mesmo. Então, passando para a guerra, a gente tem a questão da guerra. Né? Então, a espada do governo, ela pode ser usada para quê? Somente para punir os seus cidadãos? Ou para preservar a paz no seu lugar contra invasores externos? Certo? Então, o governo, ele pode, de fato, instituir a guerra. Né? Pode, instituir não, né? Declarar a guerra. Certo? Contra invasores externos. Então, o governo tem o direito de declarar a guerra dessa forma, quando ele está defendendo o seu território e o seu povo. Também ajudando aliados. A gente tem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem, né, o eixo lá contra os aliados. Então, o Brasil, por exemplo, ele participou. Né, ele foi também, o pai do senhor, né, do presidente Joventino, foi para a Itália lá lutar. Então, isso é válido, isso também é bíblico, isso pertence a um direito do Estado, dado por Deus. Então, a espada serve também para, não somente os seus cidadãos, mas para fora, para defender os seus cidadãos e fazer guerra. Mas guerra justa. Né? Então, não vemos na Bíblia um pacifismo. Pelo contrário, a gente vê a justiça sendo lutada. Então, a liberdade não é algo que a gente tem de cara. É algo que tem que ser o quê? Lutado, guerreado, batalhado, para que a gente possa ter liberdade e justiça. Se a gente não luta por isso, a gente não vai ter. A gente vai ser escravo de alguém, do mais forte, assim mais. Mesmo assim, Deus limita como a guerra deve ser feita. Tanto lá no Antigo Testamento, a gente vê Deus limitando bastante como que a guerra deve ser feita. Se os cidadãos lá da cidade lá pedem base, se entregam e tudo mais, se não fazem guerra, quem mata, quem não mata, Deus institui tudo como que deve ser feita a guerra também com critério. Certo? Então a guerra, ela pode ser feita de uma forma justa.
Como ela pode ser feita de uma forma injusta, obviamente, né? Mas a guerra pode ser feita de forma justa e de forma bíblica. Então a guerra não é sempre pecaminosa. Ela pode ser feita de forma justa por nações cristãs, certo? Como defesa, tanto nossa como de aliados. De forma geral, a guerra justa, ele coloca, ela deve ser movida por um governo legítimo, por uma causa legítima, com um propósito legítimo, com a consideração dos custos e benefícios, com meios proporcionais à ofensa, reconhecendo a diferença entre civis e soldados. Então, isso aqui o autor argumenta. Então, geralmente, nos nossos tempos, quando a gente vai discutir guerra justa, a gente passa por esses itens. A gente não sai matando civis aí, certo? A gente luta contra soldados e tudo mais. A gente tem esse cuidado para fazer uma guerra de forma justa, certo? Mesmo não proibindo, a guerra é um evento que anormal, certo? Como a morte é um evento anormal. É Deus, Davi, por exemplo, ele foi proibido de construir o templo. Por quê? Porque ele era um homem de guerra. Tinha muito sangue na mão dele. Por isso ele não pôde construir o templo. A guerra não é algo que a gente tem que ter como dia a dia. Pelo contrário, é um evento anormal, é um evento trágico, é um evento terrível. E mostra realmente como a humanidade está caída. Então o objetivo de guerras e programas de armamento é o quê? É paz. Não é conquistar o mundo, é paz. Certo? O objetivo de aumentar o programa de armamento do Brasil, por exemplo, é para manter a paz aqui. Para que nossos filhos possam caminhar tranquilamente, para que nós possamos ter negócios, trabalhar, andar, ter liberdade. Então o objetivo sempre bélico de um país deve ser, de forma justa, deve ser para a paz. Não para destruir e matar o inimigo, mas para manter a paz. Certo? Mas quando a espada é uma espada nuclear, por exemplo, isso ainda é aceitável? É uma arma, mas é uma arma por níveis maiores, bem maiores. Então, não discrimina entre civis e soldados, por exemplo, né? Mas veja bem, ó, a gente tem uma frase aqui que foi falada por esse Ben Derfer, aí, sei lá como fala o nome dele, uma palestra numa conferência eclesiástica de paz, né? Pela paz, alguma coisa assim. Ele fala: a tática de se preservar a paz pela ameaça de mútua destruição pertence ao tipo de sistema moral e político que merece nossa mais profunda indignação. Ele fala isso, esse cara. O nosso autor, ele fala: a tática de se preservar a paz por meio de restringir um ao outro da ameaça de mútua destruição, então notem como as palavras foram colocadas de formas mais claras e definidas. Pertence ao tipo de sistema moral e político que, inquestionavelmente, merece a nossa aprovação moral. Uma palestra sobre o Sermão do Monte desse cara. Então ele fala: restringir por meio de mútua destruição é algo que, infelizmente, precisa ser feito, mas deve ser feito. Porque senão, o que vai acontecer? Destruição. É por meio dessas armas nucleares que a gente manteve um certo grau de paz até hoje. Certo? Ou não? Pelo medo. Sim, é o que o autor vai discutir também, que a gente vai falar. Então, até agora, apenas 2 bombas foram usadas. Né? A Little Boy lá e a Fat Man. Foram usadas em cidades. Certo? Então, eu fui lá no laboratório que criou essas armas. Eu fui lá no museuzinho lá em Los Alamos. E lá tem toda a historinha falando sobre como os cientistas, por exemplo, queriam jogar no mar. E teve toda a questão política. Não, a gente tem que usar em cidades e tudo mais. E elas foram usadas. Essas 2 bombas foram usadas em 1945. Por fim, a guerra. Mas matou bastante gente. Mas o medo delas, o seu poder destrutivo, tem mantido uma certa paz até hoje. Não visto anteriormente. Primeira Guerra, Segunda Guerra, e até agora a gente teve, agora estourou a guerra. Né? Mas de uma forma... Então, essa é uma questão bem complicada. E ele fala, por exemplo, tem servido como uma espada de Damocles sobre as nações. Então, esse aqui é um conto lá que ficou famoso por Cícero, que eu não lembro qual era o lugar lá, ele usa como base, é provavelmente um conto, não uma história real, mas um rei lá da Grécia, de uma cidade, onde depois de ele ter conseguido o poder, né, ele colocou uma espada em cima do seu trono, pendurada somente pelo fio de uma crina de cavalo. Certo? Então, por um fio tem uma espada que pode cair nele. E tinha um servo lá que ele falava: nossa, e como é bom ser você, ter todos esses bens, essas iguarias, as melhores servas, as mais belas mulheres e tudo mais. Né? O rei falou: então vamos trocar de lugar.
Ele trocou de lugar, né? Todo feliz da vida, mas tinha aquela espada bem ali para lembrar do terror que é, do que foi necessário para que o rei pudesse alcançar o poder. Como tem perigo por todas as partes, como todas as inimizades, todas as pessoas podem de qualquer lado atacá-lo, tanto de dentro como de fora, cidades, países de fora, como as pessoas de dentro, para mostrar que o poder, toda vez quando você alcança todos aqueles bens que as pessoas acham maravilhoso, você não pode desfrutar, porque o terror está forte. Então ele coloca aqui essas armas nucleares como essa espada, como o terror que está forte. Afinal, se estourar uma guerra nuclear, o que vai acontecer? É um desastre. Por mais que não estoure aqui, vai ser um desastre. A gente viu como essa guerra que está lá entre dois países, como isso afetou todo mundo. Imagina uma guerra nuclear. Como que vai ser um desastre? Então, ele coloca que essas armas nucleares, sem dúvida nenhuma, é uma espada de Damocles, que é o terror que assombra a nossa sociedade. Ele coloca, na verdade, que isso expõe a profunda miséria na qual o homem tem se lançado. Nós não podemos nos livrar delas. O conhecimento de como fazer elas já está no mundo. Não tem como nos livrar delas. Não existe. É irreal, é surreal, né? Um desarmamento. Né? O conhecimento da fabricação delas já está aí. Não tem como a gente falar, vamos desarmar, eliminar todas as armas nucleares. É impossível. Não podemos nos livrar delas. Não podemos viver sem elas. Imagina se todos os países ficassem sem. Um país ia ter de novo. Fala para a Rússia, para a China, para a Coreia do Norte, que não teve mais armas nucleares. A Coreia do Norte lançou agora lá, falou que é um estado nuclear. Aí ele só vai desarmar depois que todos os outros países se desarmarem. É surreal, a gente não pode mais viver sem ela. Nós não podemos usá-las, porque se usar vai ser destruição para todo mundo. Então é uma espada terrível, sem dúvida nenhuma é terrível. E não podemos mais viver sem elas. Isso mostra a profundidade do estado humano, a depravação que está o estado humano. Nós não podemos mais ficar sem essas armas nucleares. É terrível. Depois alguém fala que o humano nasce bom, uma folha em branco. Não, o humano nasce depravado. Somente Jesus pode remover essa espada de Damocles. Somente Jesus pode dar fim às guerras. Somente Jesus. Agora, a humanidade está totalmente depravada, radicalmente depravada. Só Jesus pode nos livrar dessas guerras, dessa espada de Damocles, desse terror que assombra aqui a nossa sociedade. Sem elas, sem as armas nucleares, não tem como. Não existe como. Então, uma vez que elas foram feitas, estarão conosco até a volta de Jesus. Cada vez sendo mais aperfeiçoados. Foram já bastante aperfeiçoados. Então, isso mostra quem nós somos. A profundidade que o pecado afetou toda a humanidade. Isso deixa bem claro. Então, somente por Jesus que a gente vai eliminá-las. Certo? Então, não podemos usá-las, né? Então, oremos para que elas não sejam de fato usadas. Tudo bem até aí? Fácil, simples? É um mandamento bem tranquilo? Então, vamos ver se a gente acaba. Ainda tem um pouquinho aqui, deixa eu dar uma corridinha. Então, passando agora para a santidade da vida, que eu peguei desse livro aqui, que eu gostei bastante, fazer propaganda de novo, do John Murray, Princípios de Conduta. Ele é muito bom e ele fala sobre santidade da vida. Ele argumenta sobre pena de morte. Ele argumenta como uma instituição que ainda é válida. Então ele fala que no momento epopeico lá, grande, né, da humanidade, é o seu recomeço com quem? Com Noé. E por que Deus destruiu a raça humana? Qual que é a razão para fazer a raça humana desaparecer da face da terra? Foi uma profanação do quê? Da santidade da vida. A violência que havia. A violência foi o motivo. Né? Mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Por isso vou destruir todo ser vivente. Noé, porém, achou graça diante de Deus e Deus preservou Noé e recomeçou a humanidade. Certo? Então esse foi um momento, de fato, grande da história da humanidade. A gente ouviu um recomeço que aconteceu por causa da profanação da santidade da vida. Então a mensagem em Gênesis 9, 8 a 17, a gente vai ler agora, nosso tempo está acabando, mas deixa claro que precisamos de uma aliança de paciência eterna de Deus, por causa da depravação profunda, né, radical que nós estamos. Deus colocou, depois que recomeçou tudo com Noé, que ele faria uma aliança eterna para não destruir mais a humanidade. Se lembrando, então, o arco-íris que nós temos, para que Deus se lembre que não vai mais destruir a humanidade com água, não haverá mais dilúvio.
mesmo o homem sendo mau, o seu íntimo. Certo? É uma aliança eterna que Deus faz com o homem para não mais destruir. Então, nesse contexto, nesse momento de recomeço da humanidade, Deus confirma essa graça, essa aliança que Ele fez conosco e nos dá guardas para manutenção e desenvolvimento da vida. Lá em Gênesis 9, 1 a 7, a gente tem propagação da vida, né? Sede fecundos, multiplicai, tudo mais. Ele fala 2 vezes. A gente tem o sustento, agora podem comer dos animais, não somente das plantas. E ele fala de proteção. Então ele deixa claro que a proteção à vida também é uma das guardas que Deus colocou lá em Noé. Então a proteção da vida ela é dupla. Ela fala tanto em relação aos animais, agora os animais terão pavor e medo da humanidade, em relação aos homens. Na relação aos animais, a gente tem um contraste impressionante com a criação. Então na criação a gente tinha submissão e confiança. Agora em Noé, o que a gente tem? Pavor e medo. Para que os animais não nos ataquem, para proteger a vida humana. Na verdade, requerer a vida de um animal que matou algum homem apenas acentua essa santidade da vida. Lá em Gênesis fala que Deus vai requerer a vida do animal que matar um homem. O animal irracional. E aqui, Calvino, ele fala o seguinte: ao dizer que ele exigirá a punição dos animais pela violação da vida do homem, ele nos apresenta isso como um exemplo, pois se por causa do homem ele se ira contra criaturas irracionais, tomada de impetuosidade cega a ponto de se alimentarem dele. Então, um ponto aqui antes. Os animais são morais? São criaturas morais? Eles discutem, eles têm tribunais, eles pensam, punem algum outro animal porque fez alguma coisa errada. Os animais não têm, não são criaturas morais como nós somos. E aqui Calvino coloca, né, esses animais irracionais, Deus pune eles. Então o que pensamos nós será do homem que ataca seu irmão de forma injusta, cruel e contrária ao senso da natureza? Se Deus requer a vida do animal irracional, imagina um homem que é racional, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem todo o seu senso, toda a sua moralidade. Como que Deus não vai requerer a vida dessa pessoa, se Deus requer de um animal irracional? Isso é um exemplo que ele coloca para todos nós. Na relação aos homens, a questão principal é essa cláusula: pelo homem se derramará o seu sangue, lá no versículo, porque ele vai requerer e pelo homem se derramará o seu sangue, é uma questão de fato ou de direito. Então, no texto, poderia ser qualquer um dos dois. Se fosse uma questão apenas de fato, Deus falando que aquele que matou, eu vou requerer a vida dele, algo como que vai acontecer, uma observação do que acontece, não algo como direito, como deve acontecer, a gente teria que Deus, pela sua providência, ele ia executar isso. Mesmo que o agente humano não tivesse a intenção de praticar a lei divina ao matar aquela pessoa, e Deus usa a sua providência para castigar e punir a sociedade, as pessoas, como Babilônia, por exemplo, que era meu martelo, Deus usava ela para punir e depois puniu também o mal que ela fez. Então, se fosse uma questão somente de fato, seria Deus, pela sua providência, executando essa pena de morte. Mas há muitas considerações que favorecem que isso seja uma questão de direito, ou de dever. Como, por exemplo, o requerimento é que seja executada pelo próximo do homem. É pelo próximo que será derramado o sangue daquele que destruiu a imagem de Deus em outra pessoa. E o motivo é o homem segundo a sua imagem. Certo? Então esse é o motivo. Quando a gente olha também para o Pentateuco, a gente tem isso. É o vingador do sangue que vai executar aquela pena de morte. Ele vai ser o primeiro a atacar a pedra, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente tem essa ideia também do próximo. Então quando a gente vê toda a questão bíblica, a gente acaba sendo mais levado, é mais natural pensar, afirma o John Murray, e eu concordo com ele, que seria uma questão de direito. É uma questão de direito, é uma questão simplesmente de fato. Então a ênfase do texto está na imagem. A razão pelo qual executa a pena de morte é que a imagem de Deus. Então a pena capital, ela se fundamenta no fato da imagem divina constituir a singularidade humana. Certo? Nós somos diferentes de qualquer outro animal. Então não há suspensão do fato de o homem ter sido criado à imagem divina. É tão verdade como Noé como hoje. Então a pena capital ela tem relevância e validades permanentes. Então esse é um argumento dele que eu vou com ele. Então homicídio é o pecado capital contra o mandamento. Qual é o resumo dos mandamentos em relação aos homens? Amar o próximo como a ti mesmo. O homicídio seria esse pecado capital, o mais direto contra esse resumo do mandamento. De tão sério que é. De como nós devemos de fato evitar isso. Como isso é terrível, é destruir a imagem de Deus. Então nenhum outro caso de jurisprudência bíblica tem essa razão. O adultério, por exemplo, que era punido com morte, não tem esse argumento como base. Jesus Cristo, na verdade, depois lá, ele coloca como divórcio, ele não coloca como pena de morte, como nós hoje também argumentamos, usando, inclusive, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que não há pena de morte para adultério, mas para homicídio é diferente. A razão
é a imagem e semelhança de Deus, é o argumento base que Deus coloca para a pena de morte. Então também é importante lembrar que nenhum outro crime é tão extremo como o homicídio, irremediável. Como é que você vai se apaziguar com aquele que você matou? É impossível. Com aquele que você adulterou, com aquele que você mentiu, com aquele que você prejudicou, é possível restaurar, reconciliar. Com a pena de morte não, é irremediável. Uma vez que você matou alguém, não há mais volta. Esse é um pecado que está realmente em outro nível em relação aos outros pecados, certo? Então, considerando o Novo Testamento, tudo que a gente viu, a santidade de vida ainda é mais exaltada. Então, além do que a gente já viu como Paulo, Pedro, argumentando, falando sobre isso, a santidade da vida é ainda mais exaltada nesse Novo Testamento. Não simplesmente no Antigo Testamento, mas no Novo. Então, em relação com a revelação completa, promover a vida é ainda mais significativo. A santidade da vida passa a ser mais significativo. Bem como apreciar as guardas que Deus estabeleceu para a manutenção dela. Certo? Deus estabeleceu essas guardas para a manutenção da vida. E a gente viu só a questão da proteção, não as outras duas, mas essa seria a mais direta com esse mandamento. Então a questão aqui que a redenção assegura. É para ter uma ideia da santidade da vida. É vida, não é? O que Jesus falou? Ele veio para que a gente tenha vida. E vida como? Em abundância. Não para que assassinos e homicidas estejam por aí matando sem punição, mas para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus não é Deus de quê? De mortos. Mas é Deus de quem? De vivos. Então a santidade da vida é exaltada ainda mais aqui. Então o pecado trouxe a morte. A graça redentora traz o quê? A vida. A vida. Então esse é um tema, de fato, complexo, difícil pra caramba, mas que a gente deve pensar com muito carinho. Com toda a revelação que a gente tem, com aquele pano de fundo de amor ao próximo, a gente deve pensar de fato se, por exemplo, a pena de morte, a santidade da vida, a que grau, a que nível nós devemos perseguir essa proteção dela. Quão santa de fato é a vida. Ela é importante, ela é extremamente importante. Então, não é um assunto que a gente simplesmente não pensa profundamente e fala a nossa opinião. A gente pensa profundamente, realmente entendendo a santidade da vida. Então, por isso que o meu argumento, por exemplo, é a favor que a pena de morte não simplesmente é bíblica, mas é boa que ela exista. Certo? Não é o meu argumento, mas enfim, é isso. Alguma questão a mais? Ou algum comentário que seja? Acabou passando, mas a gente conseguiu acabar esse mandamento. Que não é um mandamento fácil, de fato nenhuma. A gente tem que entender que a vida é preciosa, certo? A vida de todos, né? Tanto do feto como a do ímpio. Então, uma das guardas que a gente falou é que a punição serve para impedir que pecados sejam feitos. Sem dúvida nenhuma. E o medo nesse sentido, o medo da punição, como Paulo fala em Romanos 13, é útil. Não é algo que Deus vai contra. Certo? Como Paulo fala em Romanos 13. É por medo da punição, por medo da espada que o Estado carrega, que nós podemos ter vida. Então a gente tem que pensar não simplesmente do lado do medo que causa, como o medo é algo ruim por si só, mas porque ele promove. O que isso está promovendo de fato? Então isso é algo mais difícil a você pensar. Isso, pena de morte, armas nucleares, isso está promovendo a vida? Normalmente a gente pensa só até um certo ponto e para ali. Não, isso aqui está só matando. Mas será? Isso preserva, isso promove a vida? Isso faz com que meus filhos possam ter paz aí e andar na rua? Não somente meus filhos, mas toda a raça humana. Não somente os crentes, mas os ímpios também. Isso promove a vida? Porque o atentado contra a vida é um atentado sério, é um ataque a Deus, direto a Deus. Porque nós somos criados à imagem de Deus. Então não é algo simples de pensar, que a gente tem que pensar com toda a profundidade possível. Sempre estando com aquele pano de fundo que eu falei, na amor ao próximo, e disposto a ouvir os outros argumentos. Certo? Então, e as armas nucleares de fato só mostram a devassidão que está a raça humana. Mais alguém? Se quiserem discutir depois também pode, nosso tempo está acabando. Eduardo, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?